Oi, gente, tudo bem? Eu tava um pouquinho sumida, mas decidi hoje aparecer para trazer uma palavra da parte de Deus, né, que veio ao meu coração, que eu espero que ele também vá ao seu coração. Eu tô meditando no livro de Reis e nesse livro ele fala sobre a rebeldia do povo, né, que eles começam a se voltar contra Deus e começam a levantar altares de adoração, imagens de escultura de adoração. E eu queria te fazer uma pergunta: qual tem sido o teu ídolo? Né? Qual tem sido o teu Deus? O que tem reinado no teu coração? O que tem reinado na tua vida, no teu lar? Qual tem sido as tuas prioridades? E nesse livro de Reis, né, ele conta um pouco a história do povo e eu queria falar um pouquinho aqui a partir do capítulo 13, que ele fala ali, né, que Deus, ele manda um profeta falar a Jeroboão, né, que naqueles dias o altar ia se fender e as cinzas iam se derramar. Aquele altar de adoração a outros deuses, aquilo ia se fender. E Jeroboão, ele não acreditou naquilo que o homem tinha falado, então ele levanta a mão sobre ele e manda que o prendem. E naquele exato momento que ele estende a mão dele acaba secando. Então ele se dá conta que realmente aquilo vem da parte do Senhor. E pela eterna misericórdia de Deus, ele pede, né, para que aquele homem ore por ele e para que a mão dele volte ao normal. E assim ele orou, clamou a Deus e a mão dele voltou ao normal. Nisso, Jeroboão fala para ele que ele pode ir até a casa dele, que ele pode beber, que ele pode comer e depois seguir o seu caminho. Então ele diz que a ordem de Deus foi para que ele não comesse, não bebesse e não voltasse pelo mesmo caminho que ele foi. Então ele foi embora. Nisso, um profeta, também da cidade onde ele estava, soube, né, da profecia, do que ele tinha falado, e foi ao encontro dele na estrada. Encontrando ele, ele disse: eu também sou um profeta, e Deus me enviou a ti, para que tu voltes, coma, beba na minha casa, e depois siga, né? Mas não foi essa a ordem de Deus, né? Ele mentiu. E quantas vezes a gente tem negligenciado a vontade de Deus? Quantas vezes a gente tem deixado de escutar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração para escutar aquilo que o homem tem falado? Muitas vezes. Às vezes a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de meditar, de buscar na palavra de Deus para ouvir o que o mundo está gritando, né? O que o mundo tem bradado ao teu redor? O que tem sido prioridade para ti neste momento? É as coisas que o mundo grita? É as coisas que o mundo te oferece? Ou é aquilo que Deus tem mandado tu fazer? É aquilo que Deus tem te orientado a fazer neste momento? Tanto que aqui, pela desobediência deste homem, ao sair da casa desse profeta, que ele comeu, bebeu, que foi uma ordem de Deus para ele que não era para ele fazer, ao sair de lá ele acaba sendo morto por um leão, né? Ele é despedaçado pela desobediência dele. E a gente sabe que pela nossa desobediência a gente sofre consequências. E que neste momento a gente possa ver, né, o que tem sido esse ídolo na nossa vida. Por que a gente tem desobedecido a Deus? No que a gente tem desobedecido à vontade de Deus? Para que a gente não sofra essas consequências por falta de conhecimento da palavra. Mas que a gente possa parar, que a gente possa meditar, se alimentar da palavra de Deus e escutar o Espírito Santo, escutar a voz de Deus falar ao nosso coração. Hoje eu acho que tá uma coisa tão... Parece assim que a gente fica: tá bom, é Deus, tá bom, é o Espírito Santo. O Espírito Santo falou aqui, então tá, tudo bem, Espírito Santo. E não tem que ser assim. O Espírito Santo tem que bradar dentro de nós, sabe? A ponto da gente estremecer, da gente ter tremor e temor da palavra de Deus. Para que quando a gente estiver trilhando o caminho errado, o Espírito Santo bradar ao nosso ouvido e a gente dar ouvidos a ele. Sabe? Não ficar assim: Espírito Santo, tá bom, tu falou que não é pra fazer, tá bom, mas a tua graça, a tua misericórdia, né? Então eu vou lá e faço tudo errado. Não, gente, sabe? Vamos voltar a essa essência, vamos voltar a escutar a voz de Deus, voltar a escutar o Espírito Santo de uma forma com que quando ele fale aos nossos ouvidos, a gente pare
sabe? Assim como se a gente estivesse caminhando por um lugar e um leão estivesse rugindo e a gente para de medo, sabe? Não que a gente tenha medo do Espírito Santo, mas que a gente paralise, sabe? Que a gente consiga escutar a voz dele audivelmente, para que a gente obedeça a ele, para que a gente tenha temor e tremor, sabe, das coisas de Deus, que a gente não perca isso, porque aos poucos a gente tá perdendo, a gente vai preferindo ouvir o que o mundo tá falando, a gente prefere ouvir o que as pessoas estão falando, do que ouvir o Espírito Santo. Às vezes a gente até diz, mas eu nem escuto mais Deus, eu nem escuto mais o Espírito Santo, isso já nem faz mais diferença na minha vida. Mas por que a gente não tem escutado? Porque a gente não tem meditado, porque a gente não tem buscado, sabe? A gente não tem lido a Bíblia, a gente não tem se alimentado disso daqui. A gente prefere escutar uma palavra no YouTube, a gente prefere escutar um louvor, ou às vezes nem isso, sabe? Às vezes a gente quer passar o dia maratonando no Netflix, mas uma maratona aqui na Bíblia. E aí a gente quer escutar a voz de Deus, a gente quer escutar o Espírito Santo, a gente não vai escutar, porque a gente não tá dando tempo para ele, sabe? E isso foi algo que Deus falou tanto no meu coração hoje, que eu precisava compartilhar com vocês. Sabe, aqui tanto o Espírito Santo tem bradado dentro de ti, aqui tanto a palavra de Deus tem feito diferença no teu coração. Ou será que já não faz mais diferença? Será que o escutar a voz dele não faz mais a diferença? Que se outra pessoa vier e te falar outra coisa, é mais fácil escutar ele do que escutar a palavra de Deus. É mais fácil levantar um altar de adoração dentro da tua casa, as redes sociais, a televisão, ao celular, a qualquer coisa, do que levantar um altar de adoração ao Senhor, do que levantar um altar de busca diante de Deus, de leitura da palavra. Eu sei que às vezes a gente acorda, a gente não tem vontade de ler, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de jejuar, porque o nosso corpo, ele sabe que ele vai morrendo aos poucos, a gente vai matando as vontades da nossa carne quando a gente se doa a Deus, quando a gente se doa à leitura, ao estudo, ao jejum, à oração. E não é isso que o nosso corpo quer, nosso corpo quer ter prazer em coisas do mundo, isso é natural. Mas que a gente possa refletir em Cristo, sabe? Que a gente possa ter essa busca por Ele diariamente. Que a gente venha deixar as coisas do mundo para trás. Que a gente não venha viver as velhas práticas. A gente não venha dar ouvidos à voz do mundo, mas sim à voz de Deus. E que esse altar que hoje tem se levantado na tua vida, se porventura não é um altar de adoração a Cristo, a Deus, que esse altar venha se fender, que esse altar venha se ruir em nome de Jesus. E que a partir de hoje o altar do Senhor seja levantado na tua vida, que o altar do Senhor de adoração seja levantado no teu coração, seja levantado no teu lar, para que o teu lar seja um lar abençoado, para que a tua vida reflita a Cristo. Querido, não vamos dar ouvidos à voz do inimigo, não vamos dar ouvidos à voz das pessoas ao nosso redor, mas venhamos ouvir a voz de Deus, venhamos nos permitir ouvir o Espírito Santo dia a dia, porque Ele está aqui, Ele está sempre conosco, à nossa disposição. Basta a gente ter disposição para buscar Ele, porque Ele está sempre disposto a falar ao nosso coração. Que tu possa ter uma ótima semana, que Deus abençoe a tua vida e que ídolos venham ruir na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus.